Os casos de sífilis entre adultos de 15 a 49 anos aumentaram cerca de 30% nas Américas. Isso segundo um estudo da Organização Mundial de Saúde. Você sabia que a sífilis é uma infecção bacteriana transmitida sexualmente? E que ela tem cura, pessoal? Você sabe como é feito o diagnóstico e o tratamento dessa doença? Se você quer conhecer as respostas, acompanhe-me até o final desse vídeo que eu vou explicar tudo o que você precisa saber. Olá a todos, é um prazer tê-los novamente aqui no meu canal. Sou o Dr. Guilherme Wimmer, médico assistente da Clínica de Urologia do Hospital das Forças Armadas, aqui em Brasília, no Distrito Federal. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre o que está acontecendo no Distrito Federal. Em 2023, foram registrados uma média de 14 casos de sífilis por dia, ou seja, um aumento de 55% em comparação ao ano anterior. A maioria dos casos são em homens de 25 a 29 anos de idade. O continente americano hoje enfrenta atualmente a maior incidência mundial de sífilis, com cerca de 3,37 milhões de novos casos da doença. Mas, doutor, afinal, o que é a sífilis? Bom, pessoal, a sífilis é uma doença sistêmica, ou seja, uma doença que atinge todo o nosso corpo, que é transmitida sexualmente e que pode se cronificar se não for tratada adequadamente, apresentando assim períodos de agudização da doença e latência. Doutor Guilherme, mas qual é o nome dessa bactéria infeliz? Pessoal, o agente causador da doença é uma bactéria do tipo Espiroqueta, chamada de Treponema pálido. Doutor, a transmissão da sífilis só ocorre mesmo por contato sexual? Não, pessoal. A principal via de transmissão é por contato sexual, mas pode ocorrer também a transmissão vertical, quando ocorre de mãe para o filho, isso normalmente durante a gestação. Pessoal, nós podemos classificar a sífilis hoje conforme a sua transmissão e evolução. Primeiro, sífilis congênita é aquela que é passada da mãe para o filho durante a gestação, como eu já mencionei. E a sífilis adquirida, que é aquela transmitida através da relação sexual. Essa pode ser dividida em sífilis primária, que é quando apresenta aquela forma ulcerada, o famoso cancro duro. Sífilis secundária, já é uma fase mais tardia da doença, quando apresenta lesões cutâneas, como por exemplo condiloma plano. E ela pode evoluir para a latente, a fase latente, que é caracterizada pela ausência de sintomas. Não quer dizer que a pessoa esteja curada, mas ela não tem sintomas. E por fim, a fase terciária, que já é um estágio avançado da doença, pessoal, caracterizado pelo aparecimento das gomas, da neurosífilis, do tábios dorsalis, da artropatia de Charcot e o aneurisma de aorta, que são complicações graves da doença, pessoal. Por isso é importante fazer o diagnóstico precoce. Doutor Guilherme, mas afinal de contas, quais são os sintomas iniciais dessa doença? Bom, pessoal, após a relação sexual ocorre um período de incubação de cerca de 3 semanas, com o posterior surgimento da lesão primária, que é o cancro duro, como eu já falei, que nada mais é que uma lesão ulcerada, indolor, geralmente única, de bordas endurecidas, fundo liso e com uma saída de uma pequena quantidade de secreção serosa. E localiza-se preferencialmente na glande e no súculo bálano prepucial. Pessoal, essa lesão é altamente infectante e costuma ter uma cicatrização espontânea entre 6 a 8 semanas. Isso não quer dizer que a pessoa esteja curada. Doutor Guilherme, e como é feito então o diagnóstico dessa doença? Pessoal, o diagnóstico é laboratorial e depende do estágio em que a doença se encontra. Na sífilis primária, quando você tem o cancro duro, bem no início dos sintomas, é possível realizar a microscopia de campo escuro, onde conseguimos observar o treponema, a bactéria, na lesão. Os testes sorológicos, como por exemplo o VDRL, costuma ser positivo após mais ou menos 2 semanas do surgimento do cancro duro, exibindo valores mais elevados na fase secundária da doença. Mas, entretanto, o VDRL ele deve ser solicitado na suspeita da sífilis, em qualquer fase da doença. Pessoal, após o tratamento, seus valores tendem a negativar em mais ou menos 1 ano, podendo, entretanto, permanecer com títulos baixos por um período de longo tempo, ou até mesmo ficar positivo durante toda a vida, o que na medicina nós chamamos de memória ou cicatriz sorológica, pessoal. E doutor, então, afinal, como é que eu vou saber se eu estou curado? Nesse caso, após o tratamento, nós solicitamos um exame chamado FTA-ABS, ou o teste de ELISA, que são exames específicos e confirmatórios para a presença da doença.
Doutor Guilherme, afinal, como é o tratamento da sífilis? Pessoal, esse vídeo tem caráter informativo, ele não substitui a consulta médica. Se você tem sinais e sintomas da doença, deve procurar seu médico assistente para fazer o correto tratamento da doença. Atenção, você não deve se automedicar. Bom, continuando, pessoal, depende da fase da doença. Na sífilis primária, nós usamos a penicilina bezatina, 2,4 milhões de unidades intramuscular em dose única, 1,2 milhões em cada glúteo. Já na sífilis secundária e latente, o indicado é a penicilina bezatina, 2,4 milhões de unidades, repetidas após uma semana, sendo o total de 4,8 milhões de unidades. E por fim, na sífilis latente, tardia ou terciária, indicamos a penicilina bezatina, 2,4 milhões de unidades, intramuscular semanal, por 3 semanas, num total de 7,2 milhões de unidades. Nos casos de alergia à penicilina, nós podemos usar mão de outros antibióticos, como por exemplo a eritromicina e a doxiciclina. Pessoal, agradeço por assistir esse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos informativos. Deixe seus comentários e dúvidas aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais e muito obrigado.